Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio? Nesse vídeo aqui te contar como foi a entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi depois da vitória por goleada contra a equipe do Dave Strongest, que deixa o Grêmio vivo ainda na Copa Libertadores da América. E esta, obviamente, é uma das pautas da conversa, mas Renato falou sobre vários outros assuntos extremamente relevantes, inclusive falando o que ele está fazendo para minimizar o sofrimento dos seus jogadores e até um recado que em 3 momentos mais ou menos da entrevista ele deu para outros clubes que não abraçaram o Grêmio como claramente o Renato queria que fizessem. Já tirou detalhes antes, preciso te falar da KTO. Se você acompanhou aqui, viu que eu me acertei uma na KTO e outra não dei tão certo. Eu fui lá e tinha um odão da KTO para esse jogo que tava pagando 2, tava dobrando a aposta apenas pro Kahneman levar cartão amarelo. Uma barbada, foi roubar dinheiro do sueco, ficou até injusto para ele e tal, o Kahneman levou amarelo. Mas a outra eu apostei 3-0, foi 4. Bati na trave nessa. É assim que funciona. A gente brinca, se diverte, numa dessas dá certo. Aqui eu tô com o site da KTO aberto, não tem site, não tem aplicativo, é site, é mais fácil. Tá aqui, ó, Grêmio e Bragantino, tá? Esse jogo é no final de semana, é no sábado, né, dia 1º, é no sábado, dia 1º, agora, às 4 da tarde, esta partida. O Grêmio tá pagando 2.7, o empate 3.2 e o Bragantino 2.6. O Renato deve colocar reservas nessa partida, mas mesmo assim eu vou de Grêmio. Eu não sei quanto é que vai ser o jogo, mas eu vou quase triplicar o valor que eu colocar, porque o Grêmio tá pagando 2.71. Mesmo com reservas, o Grêmio vai vencer. Quer fazer o mesmo? Vá agora em kto.com, te registra com o código JBFilho. Esse código já vai te dar um bônus em cima do valor que tu começar lá a brincadeira, ou seja, tu bota, sei lá, pode botar o valor que tu quiser ali, tu já tem uma bonificação de 20% acima e aí tu começa a tua brincadeira na KTO. KTO é pra isso, é pra brincar, pra se divertir, pra tratar como entretenimento, beleza? Gente, olha só, o Renato foi muito cauteloso na entrevista, embora todo mundo tá meio assim, né, poxa, olha o que o Grêmio fez e tal, ele falou, não dá pra tirar por base apenas uma partida, o Grêmio ainda tá muito atrás no ritmo de jogo dos demais jogadores. E lembrou, para exemplificar seu ponto, dizendo, olha, o Diego Costa e o Cristaldo em 2 lances ainda no primeiro tempo, sentindo a falta de ritmo, eram lances que eu tinha certeza que eles iriam melhores, eles acabaram não conseguindo justamente por conta do ritmo de jogo. O Renato, inclusive, em certo momento fala sobre isso, ele disse, olha, normalmente numa pré-temporada a gente leva de 8 a até 10 jogos para pegar o ritmo normal dos jogadores, e é esse o momento que o Grêmio está passando. O Grêmio vai precisar de 8 a 10 jogos porque é como se estivesse numa nova pré-temporada. O grande problema é que dessa vez só o Grêmio, e os times gaúchos, mas enfim, o Renato tá falando do Grêmio, é que estão tendo que passar por isso. Até por isso, Renato justificou que vai começar a rodar o elenco, que não vai colocar time em força máxima sempre e que vai esperar para colocar... ele deu todo o indicativo que nesse jogo contra o Bragantino vai com reservas, porque tem a final contra o Huachipato no próximo meio de semana e tal, pela Libertadores. Quem vencer classifica e vai para a próxima fase desta competição. Renato defendeu o Galdino, que ele chama até de Dr. Galdino, tem todo um bastidor de uma vez que ele usou um medicamento por conta própria e tal, um desses vasoconstritores que se usa, Sorinã e tal, e aí o Renato, não, nosso Dr. Galdino e tudo mais, ele disse, as pessoas até torcem o nariz quando ele começa as partidas, mas ele sempre, toda vez que é chamado, joga bem. E ele acha que o Galdino consegue fazer aquele 4º elemento por dentro do meio campo, que é o que o time precisa e que nem sempre tem. Mesmo jogando na ponta direita, aí tem os 3, né, os 2 volantes, mais o Cristaldo, e ele se une como preenchendo o meio campo e também sabendo ser atacante. Esse é um ponto importante que faz o Renato achar e colocar ele como titular. Mas os 2 pontos altos foram, primeiro, o Renato dizendo que está tentando minimizar o sofrimento dos jogadores, dando pequenas liberações, pequenas folgas para eles, mesmo que não seja necessariamente o dia de folga. Dizendo que, tá liberando jogadores para ir no shopping, para ir passear, fazer compras. Alguns jogadores estão conseguindo trazer seus familiares para onde o Grêmio está, seja lá em Curitiba, seja em São Paulo, e o Renato libera ele para ficar com seus familiares, com filhos, esposas, namorados e tudo mais, porque ele acha que isso ajuda os jogadores. Ele disse, gente, eu preciso ter os caras com cabeça boa para jogar. Então, mesmo que não vá ser 100%, eu preciso tentar fazer isso para que eles tenham essas folgas, passear no shopping, fazer compra, ficar com um amigo, enfim, dar aquela passeada. O Renato também pontuou e lembrou, dizendo, olha, tem vários funcionários nossos do dia a dia
que perderam tudo, que os familiares perderam tudo na enchente e que é uma vaquinha de todos no vestiário, dos jogadores, das pessoas que ganham mais, para que possam arrecadar dinheiro que automaticamente ajudem esses funcionários para que eles também se restabeleçam, porque é preciso ter esses caras trabalhando bem no vestiário. O Renato sempre priorizou muito isso, que o vestiário tenha, sabe, um ótimo ambiente de trabalho e que todo mundo esteja bem. Isso faz parte do Diego Costa, passando para o Soteldo, dos jogadores da base e chegando na galera do staff que trabalha tudo mais, né, no dia a dia e tal. Tem uma parte da entrevista que o Renato fala até em viajar o mínimo possível. Nessa parte ele diz, olha, nós vamos jogar muito em vários estados, nós temos que viajar o mínimo possível. Esta situação reconta aquela história que eu tinha falado para vocês aqui, que virou uma disputa Grenal, que é, o Grêmio queria colocar o Grenal no Maracanã. O Inter não aceita, porque quer fazer no estádio Beira-Rio, ou diz, olha, tu quer fazer no Maracanã? Faz, mas eu não vou fazer o meu em Campo Neutro, eu quero no Beira-Rio. E o Grêmio provavelmente, para, entre aspas, revidar essa situação, deve colocar o Grenal, ou cogita colocar o Grenal em Fortaleza, porque já vai jogar em Fortaleza. Mas não é um ato isolado. Existe a possibilidade e uma situação que está sendo pensada e que o Renato escancara nessa conversa, que é, o Grêmio vai jogar num lugar e ao jogar nesse lugar já fica mais uma vez para jogar de novo e não precisar se deslocar. Exemplo, vai jogar contra o Fortaleza no meio de semana e no final de semana tem Grenal. Se o Inter é daqui, não importa. Joga lá e o Inter que se desloca e o Grêmio passa a semana em Fortaleza. Bom, depois vai jogar em Minas. Jogou em Minas contra o Cruzeiro. Se tem um outro jogo que o Grêmio jogaria para o seu mando e não conseguiu trocar, pode mandar esse jogo em Minas de novo para jogar 2 partidas em Minas e assim ficar mais tempo lá. E o Grêmio vai criando pequenas bases para se deslocar o mínimo possível, para não precisar fazer tantos deslocamentos. Esta é uma situação que está sendo tentada. Tudo isso também porque o Grêmio está muito chateado e o Renato, em 3 oportunidades, pelo menos nessa entrevista, deu pequenos recados para os outros times do Brasil. Ele disse, olha, os adversários não têm nada a ver conosco, mas a verdade é que na hora que as pessoas do futebol pensarem no que o Grêmio vai passar, tiveram que pensar em tudo que o Grêmio vai passar, poucos compraram o barulho. Ele chegou a dizer, disseram em outras palavras, algo como se dissesse assim, o problema é de vocês. Como se dissessem para o Grêmio, o problema é de vocês. O Renato fala isso porque ele queria tirar o rebaixamento do Brasileirão. E os outros clubes não aceitaram. Os outros clubes, e principalmente a CBF, não quiseram. E o Renato lamentou, dizendo, olha, na hora das pessoas do futebol pensarem no Grêmio, em comprar o nosso barulho, e nos ajudar, e dizer assim, é o mínimo que se faça, não fizeram. E disseram, o problema é de vocês. É que o Renato queria a isenção do rebaixamento. E todos os outros clubes dizendo, olha, não dá para fazer isso e tudo mais. Enfim, o Renato ficou chateado com essa questão. Em 3 momentos da entrevista, ele disse, olha, na hora que era para nos ajudar, cada um disse, bonito, 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 mas vocês se resolvam aí. Ele demonstrou a sua insatisfação nesse ponto. Renato garantiu que ainda quer contratações, mas que a situação financeira, que já não era das melhores, ficou pior, então ele não pode ficar exigindo nada da diretoria, tem que ser tudo conforme está no orçamento. Mas já confirmaram oficialmente o Gemerson e o Rodrigo Caio já desembarcou em Porto Alegre, também deverá ser confirmado. 2 zagueiros estão chegando para ele aí nas próximas horas e dias, no caso do Gemerson, que só joga a partir da janela de julho, beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.